Se dizem que o melhor da festa é esperar por ela, será que o melhor da primavera também é a espera? Eu diria que o melhor da primavera é a própria primavera. As temperaturas amenas, as flores tomando conta da cidade, os dias que se estendem sem pressa. Ainda assim, o meio do inverno carrega um charme particular. É quando o desejo pela próxima estação começa a ganhar forma, quando a imaginação se adianta ao calendário. Existe algo bonito nesse intervalo, sonhar com a primavera enquanto o inverno ainda está presente. Hoje entro nesse modo de sonho. Começo a planejar, a reorganizar pequenos cantos da casa, como quem prepara o terreno para o que vem depois. Mesmo que, do lado de fora da janela, a neve branca insista em lembrar que ainda há bastante inverno pela frente. Bem-vindos à minha quinta-feira. Hoje eu já quero começar preparando minhas bolinhas de energia, que são umas bolinhas que eu faço com... Qual o nome? Gente, eu vou esquecendo as palavras. Eu tenho tudo na cabeça e quando liga a câmera eu esqueço. Aveia é a palavra. É com aveia, manteiga de amendoim, proteína em pó, né, whey. Ela tem bastante proteína. É de energia porque ela tem bastante carboidrato também. Muito carboidrato bom, carboidrato complexo, carboidrato da aveia. Então ela é mais calórica que as barrinhas de proteína que eu faço, mas elas são muito boas para dias, principalmente como hoje, que eu peguei pesado na academia. Eu preciso de mais calorias, mais energia, mais proteína, mais carboidratos bons, e é isso que a gente vai fazer. E a gente vai começar o dia fazendo isso e acho que ela vai dar o tom do dia, na verdade, que hoje vai ser um dia dentro de casa. Ontem a gente foi no Costco, ontem a gente fez todas as tripulias, né? A gente foi ao Costco, enfrentou a neve, dirigindo e tal. Hoje eu quero ficar em casa, comendo, fazendo minhas coisinhas, quero cuidar das plantinhas, quero escrever. Hoje eu tô com vontade de escrever. Então hoje vai ser um vlog de rotina dentro de casa, mas a gente vai se divertir. Então fica comigo. Todo branco, silêncio. Detalhe, eu uso a minha batedeira por pura preguiça, porque essa receita não precisa. Dá pra mexer tudo na mão, misturar tudo na mão e, enfim, é só porque, já que eu tenho aqui, eu coloco, mas não precisa, tá? Pode misturar tudo na mão mesmo. A janela é um quadro e eu aqui na cozinha, meia grossa no chão frio. Vapor do chá subindo, misturo aveia e cacau. Deixo o tempo ir sumindo. Enquanto a neve cai lá fora, eu vou girando o mundo na colher, fazendo docinho que acalma e sonhando a primavera acontecer. Enquanto o inverno cobre a porta, eu tempero a pressa com prazer. Cada mordida é promessa de flor nascendo em você. Tâmara grudando no dedo, risada suando sozinha. A pia cheia de migalha me lembra a festa na infância. Lá fora tudo é cinza, aqui dentro é cor e cheiro. Eu modelo. Bom, aqui estou eu aprontando confusão, porque a gente tem esse otomã aqui há muito tempo. A gente comprou quando a gente se mudou para esse apartamento. A gente tinha um sofá que ele era muito curto assim, e a gente colocava o otomã pra gente colocar as pernas, pra, sei lá, se ia colocar uma comidinha enquanto a gente assistia TV e tal, e colocava a bandeja aqui em cima dele, e funcionava. Aí com o tempo, começou a ocupar muito espaço. Aí a gente levou lá pro quarto. E depois que a Cirá se foi, a gente se desfez do sofá, a gente não queria mais o sofá, porque o sofá lembrava a Cirá, a gente ficou um tempo sem sofá, até a gente encontrar outro sofá, enfim. E ele ficou lá no quarto, ali no cantinho do quarto, e na verdade, hoje, ele só é mantido, vou falar a verdade, porque aqui dentro tem um monte de documento que a gente tem que organizar
Porque imagina, quando você muda de país e você faz imigração, então, tipo assim, é muito documento, gente. Desde de quando a gente tirou o visto, eu tirei o visto de estudante, o CRIS de trabalho, depois pra fazer a PR, depois pra fazer a cidadania. Então é muito documento, muita tradução, muito diploma, passaporte daqui, passaporte dali, e a gente tem tudo guardado numa caixa que fica aqui dentro, que a gente tem que organizar, porque agora muita coisa a gente não precisa mais. Mas a gente sempre fica enrolando e nunca faz nada. E tava lá no quarto. Eu quero começar a arrumar o quarto. Agora, meu próximo projetinho é fazer alguma coisa no quarto, porque eu quero começar a deixá-lo mais arrumadinho, porque eu sempre falo que eu sou muito bagunceira. Então, às vezes, quando eu faço vlogs, assim, eu sou muito... Ai, como eu falo, assim, eu pensar, se eu mostrar o quarto tá muito bagunçado, se eu mostrar esse lado tá muito bagunçado. Então, de pouquinho em pouquinho, ajustando todos os lados da casa pra eu me sentir mais confortável de todos os lados. E aí eu coloquei ele aqui pra ver se eu faço espaço lá no quarto pra começar a organizar o quarto. E aí eu botei aqui e botei essa manta aqui, que na verdade durante o verão fica na varanda, umas almofadas, mas eu não gosto dessa configuração, acho que só a cadeira e esse sofá tá ótimo pra gente, mas eu vou deixar aqui, ver se esse final de semana eu e o Cris a gente senta e organiza isso, e a gente se desfaz desse otomã de vez. Acho que isso é um passo a mais pra gente se livrar dele, já tá aqui na vista, já tá à vista o tempo todo pra gente sentar e organizar isso e resolver essa questão. Porque eu também ainda não acabei com a sala, eu quero fazer alguma coisa com essa parede, mas eu ainda não sei o que. Eu sei mais ou menos, eu quero quadros, eu quero plantas, mas ainda não sei exatamente como eu vou fazer. E eu decidi que eu vou fazer que nem eu fiz com o sofá. O sofá, a gente ficou muito tempo sem sofá, a gente ficou 1 ano sem sofá. Porque a gente doou o sofá que tava aqui, depois que a Cirá morreu, a gente não queria mais o sofá, porque lembrava muito a Cirá. E o sofá só a Cirá usava. E tava imundo, cheio de pelo dela. Então, assim, não ia conseguir limpar, tirar todo o pelo. Aí, quando a gente tirou o sofá da sala, ficou muito amplo. E o sofá, pra falar a verdade, ele era bonito, mas ele era desconfortável, então a gente não usava, ninguém usava sentar o sofá, só a Cirá usava o sofá. A gente não tem TV na sala, a gente tem TV no quarto, então assim, não tinha porquê. Aí quando a gente tirou, a sala ficou tão mais ampla. Aí eu falei com o Cris, vamos ficar sem sofá por um tempo, vai que a gente não precisa de sofá. E a gente ficou um tempão sem sofá, até que a gente começou a sentir falta de ter um lugar pra quando chega em casa você se jogar, entende? Tô contando essa história toda, porque eu cheguei pro Cris e falei assim, não vamos sair à procura de um sofá, não, porque senão a gente acaba escolhendo entre as opções que a gente encontra e a gente não tá precisando. Então vamos esperar e um dia a gente vai encontrar um sofá que a gente vai querer. E vamos levar assim a vida. Porque eu não queria um sofá grande, mas ao mesmo tempo eu queria um sofá confortável, que é uma coisa difícil de achar. Porque eu não queria, porque eu gostei tanto de ter espaço na sala que, tipo assim, não fazia questão de sofá. Eu preferiria não ter sofá e ter mais espaço. E se tivesse um sofá, teria que ser pequeno para não ocupar tanto espaço. E aí, no final do ano passado, eu tava na IKEA fazendo outra coisa e eu vi o sofá que a gente tem hoje, que ele é pequeno, ele é bem pequeno. Ele é praticamente um divã. E aí eu falei pro Cris, eu acho que eu achei um sofá legal. Porque ele é pequeno, mas ele cumpre a função de a gente ter onde a gente se jogar e não ocupa espaço na sala. Bom, e é isso. Desde então a gente ficou com esse sofá e a gente ficou feliz. E eu tô contando essa história, que eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com essa parede. Eu não vou me preocupar com ela. Eu continuo olhando algumas coisas no Pinterest e eu acho que um dia vai me dar um estalo e eu vou saber o que fazer nesse canto aqui. Tem alguma coisa a ver com quadros ou fotografias. Ali naquele lado ali são fotos minhas de viagens que eu tirei e eu coloquei ali e eu penso em fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ou eu queria plantas, eu já pensei em colocar uma estante aqui com plantas ou reservar aquele cantinho ali para plantas, eu não sei ainda, mas vai sair alguma coisa. Mas eu não tô me pressionando ainda pra isso. Eu também quero tirar essas decorações de Natal, porque o Natal já passou faz tempo. Na verdade, eu tirei, assim, que era mais Natal, assim, Papai Noel, essas coisas. E eu deixei essas coisas aqui porque elas cheiram muito bem. Eu gosto muito do cheiro da casa nessa época do ano. Eu até mostrei aqui que eu fiz essas laranjas secas com canela e tal. Fica um cheiro muito gostoso. Isso daqui é um pot-pourri que eu comprei ano passado no Costco. Foi o segundo Natal com isso. E dá um cheiro muito gostoso na casa. Isso que eu fiz esse ano. E aí tem essas pinhas aqui também. Assim, ok, não é tão Natal, mas eu já tô achando estranho. Então, infelizmente, eu vou ter que guardar
Talvez eu tenha que encontrar outro cheiro pra casa agora. E agora também, né, tá chegando o Spring Cleaning, ou seja, a limpeza de primavera. A gente tá, ok, a gente ainda tá longe da primavera, a gente tá no meio do inverno, mas, na verdade, no dia 1 de fevereiro, dia 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, que é o dia que é a metade, né, que é o meio... É o dia que conta como a metade entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera. Então é, digamos, oficialmente o meio do inverno. E é quando as pessoas aqui começam a pensar na primavera mesmo. E é não só questão de começar, assim, coisa de marketing mesmo, né? A TV já começava a passar propaganda de primavera, as lojas começaram a colocar as roupas de primavera na vitrine, mas também as pessoas já começam a pensar mesmo em primavera, já começam a pensar na decoração de primavera que eu quero pensar para esse ano. Eu já começo a planejar a varanda. Todo ano, essa época, mais pro meio da primavera, porque demora pra ficar calor, né? Eu começo a planejar o que eu vou fazer na varanda, como é que eu vou decorar a varanda, porque no verão eu passo quase que o dia inteiro na varanda. Eu trabalho da varanda, faço tudo da varanda pra aproveitar ao máximo o sol. Então, assim, é óbvio que aqui é muito celebrada essa época, porque a gente passa muito tempo com temperaturas muito baixas e todo mundo tá esperando a primavera. A gente fica empolgado. É quase como um segundo Natal, sabe? Pensar que, já tá chegando a primavera. Por isso mesmo que, faltando um tempão pra primavera, ainda metade do inverno, a gente já tá com a cabeça lá nos dias mais quentes. Tâmara grudando no dedo, risada suando sozinha, a pia cheia de migalha, me lembra a festa na infância. Lá fora tudo é cinza, aqui dentro é cor e cheiro. Eu modelo que ainda não veio, numa bola de brigadeiro inteiro. Enquanto a neve cai lá fora, eu vou girando o mundo na colher, fazendo docinho que acalma e sonhando a primavera acontecer. Enquanto o inverno cobre a porta, eu tempero a pressa com prazer. Cada mordida é promessa de flor nascendo em você. Jogar fora essas laranjas, já que ficam, o cheiro fica muito bom. Essa laranja com canela eu vou deixar aqui nesse vasinho e eu vou deixar perto da porta, que assim quando eu abrir a porta e chegar em casa eu vou sentir o cheiro, assim, e fica bem escondidinho aqui. Também vou deixar esses paus de canela aqui também para dar cheiro na cozinha. Aliás, eu também quero trocar essas canecas porque eu comprei um conjunto de canecas no Costco, que vem 6 cores diferentes. E eu pensei que legal, porque nós somos 2, então a gente só usa 2. E a gente pode trocar por estação, de acordo com o que a gente acha que combina com a estação. Então, quando o Cris chegar, eu vou pedir pra ele me ajudar, porque tá lá em cima do armário e é bem pesado. Pegar a caixa pra gente trocar as cores também, pra gente sentir, tipo, sei lá, como se fosse uma renovação em alguma coisa na cozinha. Essas rosas já estão bem secas. Quer dizer, as folhas estão secas, mas tá vendo? Tá até caindo, ó, quando você faz assim. Mas as rosas ainda estão bonitas. Acho que ainda dá pra manter mais alguns dias. Não vou jogar fora, não. Dá uma pena, ainda tá muito bonita. Tâmara grudando no dedo, risada suando sozinha, a pia cheia de migalha, me lembra a festa na infância. Lá fora tudo é cinza, aqui dentro é cor e cheiro. Eu modelo que ainda não veio, numa bola de brigadeiro inteiro. Enquanto a neve cai lá fora, eu vou girando o mundo na colher, fazendo docinho que acalma e sonhando a primavera acontecer. Enquanto o inverno cobre a porta, eu tempero a pressa com prazer. Cada mordida é promessa de flor nascendo em você.
é o cantinho mais perto da janela aqui, né? É que às vezes a gente vai no mercado e a gente traz flores ou plantas plantadas, né? Orquídea, o Cris gosta muito de orquídea. Então ele me dá a orquídea, mas é ele que cuida. E às vezes o Cris chega com uma planta nova. Essa época do ano tem muita planta aqui, porque tem meu aniversário, tem aniversário de casamento, daqui a pouco tem Valentine's Day. Ele sempre traz planta pra mim. E eu comecei a colocar nesse cantinho por causa do sol. E eu tô com uma ideia de fazer como um cantinho verde. Eu ainda não sei exatamente, mas eu queria talvez comprar uma estante pequena, alguma coisa assim, pra crescer isso verticalmente. E aproveitar que a gente tem essa janela enorme que bate bastante sol. Eu vi que deu super certo, as coisas estão realmente sobrevivendo. Então, aproveitar, né, que até lá em cima, até o teto, tem luz e fazer alguma coisa vertical. E acho que ajuda a dar um foco também na casa, porque você entra e pode, como eu posso dizer, pode acabar pegando foco de visão quando você entra na casa. Então, eu também tenho pensado o que eu vou fazer com esse cantinho. Eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, pra gente ter essa área verde. Eu até coloquei agora o umidificador aqui, que eu acho que é o lugar que faz mais sentido. A gente ainda não tava encontrando um lugar, assim, sabe, pra botar o umidificador, ficar pra lá, pra cá e tal, mas fica bem seco aqui, então a gente precisa dele, mas acabava atrapalhando, digamos, ficando no meio do caminho. E eu pensei, claro, o melhor lugar é aqui, perto das plantas, porque ajuda a umidificar. Enfim, então acho que nos próximos dias, não vou falar nos próximos dias, mas nas próximas semanas, a gente vai dar um jeito nesse cantinho aqui juntos. Eu acabei de ter uma ideia que pode dar certo. Eu acho que eu vou tirar essa almofada aqui e deixar como se fosse, colocar uma bandeja aqui, que a bandeja aqui, na verdade, eu uso muito na varanda no verão. Colocar alguma coisa em cima como um enfeite, sei lá, que pode ser tipo um espaço para colocar coisas, por exemplo, para tomar um chá nessa poltrona e tal, em vez de ser um lugar que parece que é para sentar, que nitidamente não dá para sentar ali, não é confortável, não é alcançável, não dá para sentar aqui e ali. Acho que vamos ver como é que vai ficar. Festa na infância, lá fora tudo é cinza, aqui dentro é cor e cheiro. Eu modelo que ainda não veio numa bola de brigadeiro inteiro. Enquanto a neve cai lá fora, eu vou girando o mundo na colher, fazendo docinho que acalma e sonhando a primavera acontecer. Enquanto o inverno cobre a porta, eu tempero a pressa com prazer. Cada mordida é promessa de flor nascendo em você. São quase 6:30, tiro o salto, largo o chão, lavo as mãos, prendo o cabelo, pano em flor no meu balcão, água ferve na panela, cheiro bom querendo entrar, enquanto o dia se despede, começo a te esperar. Hoje tem jantar de quinta-feira, arroz soltinho, tempo devagar, legume colorindo a nossa mesa inteira, camarão, cogumelo pra te conquistar. Hoje tem jantar de quinta-feira, só pra ver teu olho brilhar. Corto a cenoura em tirinhas, pimentão em tom de sol, alho douro em leve dança, tostadinho em volta do óleo, salpico sal na medida, provo o caldo com a mão, o vapor fazendo festa embacia meu coração. Hoje tem jantar de quinta-feira, esses canecos.